Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que passaram uma semana? Hoje nós continuamente ver sobre a igreja de Esmirna, que Jesus Cristo deu palavra para membros dessa igreja, é o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Semana passada, nós vemos essa palavra de Jesus Cristo com o título de o que é riqueza verdadeira. Então, hoje, depois de você é rico, hoje o Senhor Jesus está dizendo que sobre a sinagoga de Satanás. Então, com isso daqui, hoje nós vamos ver essa advertência de nosso Senhor Jesus. A história da humanidade é uma história de continuação, de desafio e um ato de contra Deus pelo Satanás. Desde a criação desse mundo até o fim desse mundo, que está descrito no Apocalipse, é uma história que a Satanás continuadamente está contrariando Deus. Essa daqui na verdade, é a história da humanidade. Por exemplo, no começo, no Gênesis, Satanás fez com que Adão cometer o primeiro ato de pecado. E ele também fez o povo escolhido de Deus, judeus, ficaram corruptos para contrariar o Deus. Depois ele tentou obstruir a vinda de Jesus Cristo nesse mundo para tentou matar todas as crianças de menos de 2 anos de idade através do Monte Rei Herodes. E depois ele fez o Cristo ser crucificado. E ainda até hoje ele está tentando contrariar Deus até a última hora de destruição dele pela segunda vinda de Jesus Cristo nesse mundo. Então, ele está continuando contrariando nosso Deus. É verdade que ele sabe sobre seu destino, da finalidade. Ele sabe que o que vai acontecer no fim com ele. Por exemplo, ele sabe que ele vai ser destruído e também ele falhou em todas as tentativas para contrariar Deus, mas ele não está desistindo, ele está continuando, insistindo. Então, qual é a razão dele para insistindo nessas coisas? Porque ele é um ser estúpido. Então, um estúpido, vamos pensar, nesse mundo também tem muitos estúpidos, não é? Então, estúpidos, porque eles, Satanás, ele é um ser arrogante. A arrogância dele fez com que ele se tornou um estúpido. A arrogância dele foi descrito no
Isaías, capítulo 14, e no mesmo tempo Ezequiel, capítulo 28. Lá, como é que o Satanás foram, antes de ele for expulso do céu, ele é um ser que tinha maior privilégio desse mundo depois de Deus. Então ele ficou tão arrogante e isso daqui fez com que ele se tornou um estúpido. Se uma pessoa é chamado de estúpido, isso é porque ele rejeita intencionalmente para saber sobre a verdade e para saber sobre o Deus e a vontade de Deus. Por exemplo, os judeus é um exemplo de estupidez, porque eles é um povo escolhido de Deus e eles receberam a palavra de Deus diretamente e terceiramente, apesar de eles têm arrogância de nós sabemos tudo sobre Deus, eles mataram o Filho unigênito de Deus, quem é Jesus Cristo, e ainda até hoje eles estão rejeitando Jesus Cristo. É um maior exemplo de estupidez deles. Por isso, eles são um exemplo do maior estúpido do mundo e o Senhor Jesus Cristo chamou eles como a sinagoga de Satanás, hoje no texto. É interessante, a sinagoga é uma assembleia de povos judeus para estudar, para saber a palavra de Deus e a vontade de Deus, de acordo com a opinião deles. Mas essa sinagoga de judeus está relacionada com Satanás, hoje pela palavra de Jesus Cristo. A sinagoga de Satanás são judeus, de acordo com Jesus Cristo. O Senhor está mencionando hoje também sobre a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Então, esses judeus, na verdade, não são judeus verdadeiros, mas judeus que é influenciado pelo Satanás. Então, muitas pessoas pensam que blasfêmia é um ato de consagração da divindade de Deus. Então, para eles, a blasfêmia é desconsagração sobre a divindade de Deus, mas não é de acordo com a palavra de hoje de Jesus Cristo. O texto mostra que isso não é verdade, porque o Senhor mencionou sobre a blasfêmia de judeus. O povo judeu nunca fez a consagração sobre a divindade de Deus, de tal maneira que eles tinham tanto medo de Deus que eles, nenhuma instante, eles pronunciaram o nome de Deus como Jeová, porque eles pensam que chamando o nome de Deus, pronunciando, é um ato de desonra para Deus. Então, eles tinham medo de pronunciar Jeová, mas sempre no lugar de Jeová, eles pronunciavam como Adonai. Adonai significa o Senhor, não é? Portanto, a blasfêmia, que dizem que é um ato de desconsagração de divindade de Deus, não é
mas é um ato de falando a palavra estúpido. Os judeus são judeus e as pessoas seculares que não sabem sobre Deus estão falando somente a blasfêmia, que é a palavra de estúpido. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, falando que para receber a salvação tem que receber a circuncisão. Essa daqui tinha esse tipo de ensino na época de apóstolo Paulo. Então, tem que receber circuncisão para ser salvo. É uma palavra de blasfêmia e palavra de estúpido. E também tem que receber o batismo para ser salvo. E também é uma blasfêmia e a palavra estúpido. Porque o batismo é um ato em que a pessoa se declara que ele está salvo, acreditando em nome de Jesus Cristo. Então, batismo não salva ninguém, mas ele foi salvo, por isso ele aceita batismo. É uma cerimônia mostrando que ele já está salvo. Outra é discutir sobre a maneira de ser batizado. Nas igrejas, até hoje em dia, tem muitas discussões sobre a maneira de ser batizado. Por exemplo, a igreja de batista, eles insistem em verdadeira imersão dentro de água para ser batizado. Mas nas igrejas, por exemplo, presbiteriano, insiste que salpico de água em cima de cabeça é suficiente, é batismo. Eu sou pastor de presbiteriano, eu também aceito salpico de água na cabeça. Mas eu, pessoalmente, eu vou fazer uma confissão, que eu recebi salpico de água na cabeça como batismo. Eu também entrei dentro da água, num lago, para ser batizado. Então eu recebi 2 batismos. E tem pessoas estúpidas dizem que não pode receber batismo 2 vezes. Se receber 2 vezes, vamos dizer, pode ir para o inferno. Não, mas estou dizendo para assim enfatizar. Eu recebi imersão e salpico de água. 2 batismos. E ainda estou vivo e eu tenho certeza que eu vou para o céu. Então, de maneira de batismo brigando, eu blasfêmia, eu estupidez. E a outro blasfêmia praticado pela Igreja Católica, que eles convidam todas as igrejas do mundo inteiro para vamos para Senhor Jesus Cristo, para Deus, com mãos dadas. Nós somos brothers, irmãos, então nós vamos caminhar para salvação, para Jesus Cristo, com mãos dadas. Cristãos e os judeus e os árabes e budistas, vamos lá junto. Essa daqui é a maior blasfêmia e maior palavra de estupidez. E também
insistir é um bom ato sobre evangelho. É uma evangelho que caminhou para a salvação, mas tem pessoas que acreditam que bons atos faz que a pessoa ir para o céu. Normalmente a igreja metodista insiste sobre isso. E eu vi as pessoas também que insistem para ser transladado para o céu. Ele tem que mostrar, ele tem que viver numa vida de bons atos. Então, eu pergunto, até que nível a gente tem que viver de um bom ato para ser salvo e para poder ir no céu? E nesse mundo está cheio dessas palavras estúpidas, que o único jeito de vencer sobre isso é para saber a verdade da Bíblia. Esse daqui é o único caminho para de rejeitar a blasfêmia e a estupidez. Por hoje nós vamos parar aqui e a semana que vem nós vamos continuar. Mais uma vez eu agradeço e Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau. Obrigado.